Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminado o dia da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Deixa marcado aí. Pai Celestial, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa noite. Declaramos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus, ilumina a tua palavra no entendimento de cada pessoa aqui nessa noite. Meu Deus, vem trazer estabilidade emocional, vem trazer confiança a cada coração da tua presença, do teu plano, do teu poder, para que cada um possa crescer, possa vencer, cada um aqui possa vencer suas lutas, vencer, ó Deus, suas batalhas, pela fé, pela confiança no Senhor, pela presença do Senhor, pelo entendimento do Evangelho, Pai, em seus corações, em suas vidas, a cada dia, Pai, e todos possam dar frutos a 100, a 60 e a 30 por 1 em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, você pode se assentar. Irmãos, nosso tema é esse aí, crescendo sem ansiedade como Jesus. Nessa semana, nós vamos estar buscando apresentar a Deus nossos projetos, amém? É uma semana assim para a gente estar alinhando o nosso coração, a nossa vida, naquilo que desejamos realizar esse ano, alcançar esse ano e talvez nos anos vindouros. E o nosso propósito é alinhar o nosso ano e a nossa vontade, nossos desejos com a palavra de Deus, com o propósito de Deus, com aquilo que Deus nos falar, nos mostrar, porque além de você vir participar das reuniões essa semana, você deve também ter um tempo de busca pessoal, um tempo de oração, um tempo de, quem sabe, até de um jejum, para você buscar claramente aquilo que Deus quer fazer através da sua vida ou na sua vida nesse ano de 2020, que é o começo de uma nova década. Pronuncia o início de uma nova década. Está começando esse ano 10 anos, até 2030. Mas quando a gente pensa, quando
nós pensamos em alguma coisa que ainda vai acontecer, ou que pode acontecer, ou que buscamos que aconteça, precisamos que aconteça, e mesmo a gente falando assim, em orar, em apresentar diante de Deus, o que é que pode nos acometer? A ansiedade. A nossa intenção é apresentarmos diante de Deus os nossos propósitos, mas mesmo fazendo isso, mesmo estando buscando o Senhor, nós podemos ser acometidos por algum tipo de ansiedade, por alguma razão, por algum motivo, por alguma situação específica em nossa vida. E nós vamos refletir nesse texto e vamos tirar algumas lições desse texto para nossas vidas. E eu quero compartilhar 6 lições desse texto de Lucas capítulo 1, nesse tema, crescendo sem ansiedade com Jesus. Nós vemos que o que aconteceu com a família de Jesus, Maria e José. Como era de costume aos judeus, todo ano eles subiam a Jerusalém para a festa principal dos judeus, que era a Páscoa, a festa da Páscoa. E Jesus foi a primeira vez, junto com seus pais, para participar da festa da Páscoa. O povo todo, a nação toda. É uma coisa parecida com o que a gente vê hoje dos muçulmanos indo para Meca, né? Vão para Meca, aquele povão todo. É uma coisa parecida. Então eles iam para Jerusalém. E aquela festa toda, aquele envolvimento todo, terminou a festa e José e Maria, eles pensavam que Jesus, que o filho, Jesus, o menino Jesus, 12 anos, eles pensaram que ele estava ali com os companheiros, ali com o pessoal amigo, e estava voltando para Nazaré, que é o lugar onde eles moravam. Mas aí, quando eles caminharam mais ou menos a distância de um dia, eles procuraram Jesus. E cadê Jesus? Eles perceberam que ele não estava ali entre eles. E aí, então, eles retornaram, segundo dia. Um dia foram, um dia voltaram. E no terceiro dia, eles procurando em toda parte. Você imagine o coração de uma mãe, o coração de um pai, nesse momento. A ansiedade que tomou conta do coração deles. E então, eles chegaram no templo, e eles encontraram Jesus no templo. E eles disseram: estamos te procurando, Jesus. Estávamos te buscando. Por que fizestes isso? Por que não nos acompanhou? Aí Jesus deu uma resposta meio diferente, meio estranha. Vocês não sabiam que eu estava cuidando dos negócios, das coisas de meu pai? E eles ficaram assim meio surpreendidos com essa palavra. Mas aí, Jesus então, tinha já tido aqueles momentos lá com os doutores da lei, interrogando, perguntando, respondendo. Quando José e Maria chegaram, ele se submeteu aos seus pais terrenos, vamos dizer assim, e eles retornaram para Nazaré. Nesse texto, a primeira lição que nós tiramos, eu quero partilhar com vocês, que há no coração humano um vazio e um aperto pelo encontro real com Jesus. No versículo 43, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, não soube José nem sua mãe. Pensando, porém, antes que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos.
e como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. De repente, José e Maria estavam indo pelo caminho alegres, felizes, vindo da festa, pensando que estava tudo bem, mas eles perceberam que eles estavam sem Jesus, que Jesus não estava com eles. Quantas vezes nós vamos viver a nossa vida, nós seguimos o fluxo da nossa vida, temos uma família, temos bens, temos saúde, temos amigos, e nós pensamos que a nossa vida está tudo bem, que as coisas estão tudo certas, até darmos conta que falta algo em nossa vida, que alguma coisa está faltando. E muitas vezes isso aperta o nosso coração, e muitas vezes isso é um vazio que existe dentro do nosso coração. E aí nós buscamos então, por muitos caminhos, encontrar algo para preencher esse vazio. Muitas vezes procuramos no sexo oposto, procuramos no relacionamento sentimental, no namoro, no casamento. Muitas vezes nós procuramos no nosso suprir esse vazio com um crescimento material, financeiro, prosperidade financeira. Às vezes achamos que o que vai nos preencher é nós termos uma boa reputação, é sermos respeitados pela sociedade, pelas pessoas. E às vezes não estamos percebendo que o vazio que nós precisamos preencher é simplesmente a ausência de Jesus. É a ausência de Cristo. O escritor de Eclesiastes, ele diz que Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E o profeta Isaías, ele declara que Jesus, ele é o Pai da eternidade. Então esse vazio que há no coração do ser humano é um vazio do tamanho de Jesus. E somente a presença de Jesus pode preencher esse vazio do coração humano. A segunda lição que nós vemos nesse texto: ansiedade contínua é uma característica de quem não encontrou Jesus. Porque José e Maria disseram: nós estávamos te procurando, estávamos apertados. Enquanto eles não encontrassem Jesus, eles continuariam apertados, angustiados pela ausência de Jesus. Queridos, ficar tenso em nossa vida, em algum momento que nós temos que tratar de um problema com alguém, ficar tenso antes de uma prova, de um teste, ter uma certa ansiedade em função disso, é algo natural de todo ser humano, é algo normal, não tem problema nisso. Não queremos também dizer que às vezes alguns transtornos da nossa alma e nossa mente, que não devamos procurar uma ajuda médica, uma ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra. Às vezes é necessário procurarmos algum profissional para nos ajudar em algumas situações emocionais da nossa vida. Assim como quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente procura tomar um remédio, ou quando a gente tem algum problema de saúde física, a gente procura um médico. Também não é anormal que no momento de alguma situação na cabeça, na alma, nas emoções, também procuremos um profissional que também possa nos ajudar. Principalmente se tiver valores cristãos. Não estou dizendo que não devamos procurar. Mas observe bem o versículo 48. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste isso para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Ansiosos, te procurávamos.
O problema, queridos, na vida de qualquer pessoa, na minha vida e na sua vida, é a ansiedade contínua, que nós podemos chamar de depressão. Então, basicamente, essa ansiedade contínua, ela é a ausência de Jesus na vida. É a falta de Cristo na vida. Por mais que alguém possa ser religioso, por mais que alguém possa ser gente fina, mas a ansiedade continua enquanto faltar Jesus na vida dessa pessoa. Então, muitas vezes o que acontece com muitas pessoas, que nós vemos hoje, a pessoa tem tudo na vida, tudo que alguém busca ter, materialmente falando, mas só que a angústia e a tristeza entrou no coração, está fincado lá e não quer sair e não vai sair muitas vezes. Por mais que a pessoa tenha coisas, por mais que a pessoa tenha bens, e até às vezes rodeado por muitos, mas tem um vazio lá dentro. Muitas pessoas, e muitas vezes isso pode acontecer comigo e com você, estão ansiosos para ganharem dinheiro, muito dinheiro. Ansiosos para comprarem a sua casa. E às vezes comprar a casa e se mudar para casa, né? Às vezes compra e não consegue ir para casa, né? Estão ansiosos por viajarem, conhecerem o mundo, ansiosos para se formarem, terem o seu curso concluído, ansiosos por comprar algo, ansiosos por comprar sapatos, e sapatos, e sapatos. Quantas ansiedades, e a pessoa imagina, se eu conseguir isso, eu vou estar feliz. Se eu chegar nesse patamar, eu vou estar alegre, eu vou estar bem. Então é como se a felicidade sempre tivesse no amanhã. E a felicidade nunca chega. Porque sempre vai ter algo a comprar, a conquistar. Sempre vai ter alguma coisa que falta. Então a pessoa imagina, amanhã eu vou conseguir. Amanhã. E o amanhã nunca chega. É como sempre se faltasse algo. É como sempre tivesse a falta de algo mais. Nunca se completa, nunca se satisfaz, nunca está feliz. Continua o vazio, por mais coisas que se adquira, por mais bens que conquiste, por mais algo que compre, mas continua o vazio. E não adianta encher a pessoa de bens e de coisas e de objetos, e não adianta tentar, porque não vai resolver, não vai solucionar. Como eu disse e li há um tempo atrás agora, Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Está faltando a presença de Jesus no coração. A terceira lição nesse texto é: ansiedade contínua é resultado de buscar respostas nos lugares errados. Se você sente o vazio na sua alma, no seu coração, aí você começa a achar que nesse objeto, nessa coisa, nessa pessoa, nesse alguém, você vai se encontrar, você vai se achar no casamento, na família, no filho, no pai, não sei mais o quê. Você continua buscando no lugar errado. Você está buscando satisfação em algo que não vai acontecer. No versículo 45, e como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. Eles fizeram
uma busca profunda, buscando encontrar, buscando achar onde estava o menino Jesus. Então, a ansiedade, queridos, contínua é resultado de buscar nos lugares errados. Está buscando, mas não está se satisfazendo. Está indo atrás, mas não está se realizando. Está chegando, mas não chega. Aí continua aquela angústia demorada, contínua, dentro, no coração, na alma. E o pior é que durante essa busca, muitas bagagens nós vamos pegando pelo caminho. Nós vamos colocando em nossos ombros pelo caminho. Enquanto nós estamos atrás e não achamos, tudo quanto é coisa, tudo é igual aquela pessoa que está doente. E aí ela vai conversar com uma pessoa, esse remédio é bom. Ela vai conversar com outra, esse remédio é bom. Ela vai começar numa garrafada. Ela vai conversar com outra, não, esse remédio fulano tomou e ficou bom. E a pessoa vai se entupindo de remédio. E a doença permanece, vai surgindo outras doenças, efeitos colaterais, porque ela não tem o diagnóstico correto. E, consequentemente, ela não sabe qual é o remédio correto. Então, enquanto a pessoa busca em muitos lugares, ela vai se enchendo de bagagens. Quantas pessoas na busca dessa satisfação, quantas pessoas não se lançaram nos próprios remédios, se lançaram nas drogas, nos vícios, buscando uma satisfação, buscando um amor, muitas vezes se deram em afetividades fantasiosas. E o vazio continua. Irmãos, a verdade é, família, escute bem, riqueza, bens materiais, amizades, diversão, são coisas boas, mas não substituem a plenitude da vida que é encontrada apenas na pessoa de Jesus. Religiosidade não vai suprir esse vazio, somente a pessoa de Jesus Cristo. No versículo 50 diz assim: e eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Eles encontraram Jesus, Jesus disse-lhes algumas palavras, e eles não compreenderam as palavras de Jesus. Irmãos, quantas vezes estamos ouvindo a mensagem de Cristo, que Ele é suficiente para nossas vidas? Quantas vezes nós estamos ouvindo essa mensagem, mas estamos tão ocupados com nossos cuidados e distrações, que não compreendemos as suas palavras. Não entendemos e continuamos vivendo uma vida de ansiedade e confusão. Estamos na igreja, mas não estamos compreendendo as palavras de Jesus. E, consequentemente, continuamos cheios de ansiedade em nossa vida e de confusão. Estamos com a igreja, mas nós não estamos tendo o Cristo da igreja. Não estamos conhecendo o Cristo, o Senhor da igreja, apesar de frequentarmos as reuniões da igreja. E, consequentemente, não estamos aprendendo a descansar em Jesus e na sua maravilhosa palavra, e nas suas promessas, e na sua presença. Não estamos confiando nele como deveria, como poderíamos. Não estamos nos submetendo à sua autoridade, porque ele tem autoridade sobre tudo aquilo que nos tira a paz, que nos angustia. Muitas vezes não estamos compreendendo as palavras de Jesus. Estamos buscando em lugares errados. E quarta lição. Podemos viver livre da ansiedade como Jesus. Você pode dizer glória a Deus? No versículo 49, e ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?
Jesus estava já 3 dias sem José e sem Maria, numa grande metrópole chamada Jerusalém. Ele estava ali, sem os seus amigos, sem os seus conhecidos, numa cidade estranha, sozinho, há 3 dias. Mas Jesus não estava ansioso. Jesus não estava preocupado. Jesus não estava com medo. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele estava cuidando das coisas do seu Pai Celestial. E ele sabia que enquanto ele cuidava das coisas do Pai Celestial, o Pai Celestial estava cuidando dele. Eu não sei onde Jesus dormiu, eu não sei onde Jesus almoçou, tomou café e jantou durante aqueles 3 dias. Mas eu sei que em tudo ele estava suprido, estava em paz, estava confiante. Você pode dizer glória a Deus? Diga assim: quando eu cuido das coisas do Pai, Ele cuida de mim. Quando eu cuido das coisas do Pai, Ele cuida de mim. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, o doutor, psiquiatra, escritor, palestrante Augusto Cury, ele era um ateu, alguém que não acreditava em Deus. Consequentemente, quem não acredita em Deus, muito menos vai acreditar em Jesus. Mas ele, como estudioso, ele foi estudar a mente de Cristo. Ele foi estudar a mente de Jesus. E quando ele estudou a mente de Jesus, ele conta isso nos seus livros, ele conta isso nas suas palestras. Ele se rendeu a Cristo. Ele se rendeu à fé. Porque ele chegou à conclusão que era impossível a mente humana criar um personagem como Jesus. Criar alguém fictício como Jesus. Era impossível. Tal a maneira como Jesus se comportava diante das pressões, diante da dificuldade, diante das angústias. Como é que Jesus respondia aos seus inquisitores? Como é que Jesus falava com as pessoas? Como ele tratava as prostitutas, os pecadores? Como ele vivia? Augusto Cury chegou a uma conclusão que era impossível alguém criar um personagem como esse, com essa mente, a não ser que de fato ele fosse divino. E aí ele se rendeu a Jesus. E ele começou a crer na existência de Deus e na existência do Salvador e do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? E o que mais impressionou nos seus estudos sobre a mente de Jesus foi a paz e o domínio próprio da vida de Jesus. E é interessante quando ele cita, quando Judas, o Iscariote, o trai o Senhor, ele se aproxima de Jesus e ele dá um beijo na face de Jesus. E Jesus simplesmente olha para Judas: irmão Jardel, aguenta firme aí, irmão Jardel. Amigo, a que vieste? Ele chamou Judas, o traidor, de amigo. Eu aqui faço um adendo sobre amizade. Eu já tive decepção com muitas pessoas que eu achava que eram meus amigos, que era meu amigo. Mas com a convivência e com os momentos que a vida proporciona, com alguns bons resultados que eu tive, eu percebi que essas pessoas que eu pensei que eram meus grandes amigos, eu percebi que de fato elas não eram os meus amigos, grandes amigos, porque elas não celebraram a minha vitória, não se regozijaram na minha vitória. Aí, no primeiro momento, eu achei que não é meu amigo.
Mas depois eu fiz uma classificação. Não é o meu grande amigo, mas é um amigo. É um amigo. Não é um grande amigo. Tem muita gente na nossa vida que não são grandes amigos, mas também não são inimigos. É um amigo. Não conte com ele para celebrar suas vitórias. Mas quando ele precisar, quando ela precisar, ajude. Estenda a mão, se você puder. Você pode dizer amém? Então, Jesus disse para Judas, amigo. Irmãos, Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas. Judas não amava Jesus, mas Jesus amava Judas. Amigo, a que vieste. Nem todos vão ser nossos amigos, nem todos vão nos amar, mas nós podemos amar a todos. Classificando as amizades, nós podemos ser amigos de todos. Muitos eram inimigos de Jesus, mas Jesus não tinha nenhum inimigo. Jesus, ele controlava suas emoções. Jesus tinha um domínio próprio. Jesus não tinha ansiedade. Jesus não precisava que ninguém falasse algo, elogiasse ele, colocasse ele no pedestal. Jesus era alguém seguro de quem ele era. Amigo, a que vieste? Que homem é esse? E quando ele estava na cruz, já crucificado, um pouco antes de dar o último suspiro, entregar o seu espírito a Deus, ele ainda teve tempo de olhar para todos aqueles homens, os discípulos que o abandonaram, os soldados que o crucificaram, o povo que gritou, solta Barrabás, crucifica Jesus, os religiosos, fariseus e saduceus que o havia entregado à morte. Jesus teve tempo de olhar para todas essas pessoas, lembrar dos seus rostos, contemplar suas faces. Mas Jesus não se encheu de ódio. Jesus não se encheu de revolta. Jesus não se encheu de indignação. Mas ele lá da cruz, ele gritou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus não era alguém ansioso. Ele vivia livre da ansiedade, livre da amargura, livre do ódio. Podemos, como Jesus, também ser livres, queridos. Como Jesus, nós também podemos viver essa liberdade. Porque ele nos diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? E ele continua: porque todas essas coisas os gentios procuram, os não crentes, os não cristãos, os não discípulos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. O Pai sabe que vocês precisam disso. Aí ele continua: mas buscai primeiro o reino de Deus. Está dizendo, meus irmãos, cuide das coisas do Pai Celestial. Cuide das coisas, dos negócios do Pai Celestial. E a sua justiça, e todas essas coisas, tudo que vocês precisarem para a vida de vocês, vos serão acrescentadas. Não precisa de guerra, não precisa de ódio, não precisa de soberba, de orgulho, não precisa de vanglória, não precisa subir no pedestal. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, virão até vocês. O Pai providenciará, Ele enviará o corvo, Ele enviará a chuva, Ele dará provisão, Ele dará resposta. O Pai vai suprir todas as vossas necessidades. Você pode dizer glória a Deus, querido? Não ande ansioso. Não ande ansioso.
Não viva ansioso, não viva com medo, não viva os terrores. O Pai cuida de vocês. Cuide das coisas, dos negócios do Pai. E a quinta lição: não andar em ansiedade. Escute bem. Não significa ser acomodado e não seguir as regras do jogo da vida. Porque no versículo 51 diz assim: e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. Veja, irmãos, que Jesus, ele esteve ali 3 dias no templo, debatendo ali com os escribas, com os fariseus, com os mestres, fazendo perguntas, respondendo. Todos estavam admirados da sabedoria de Jesus, do conhecimento de Jesus. E ele estava ali cuidando das coisas do Pai. E ele estava ali no prédio, no templo. Ele estava ali cheio da graça, cheio da bênção. Estava ali tinindo ali na presença de Deus, compartilhando com os homens. Mas aí chega José e Maria. Vieram cortar o barato de Jesus. Vieram atrapalhar a obra de Jesus. Lá vem o pai e a mãe. Estava tão bom aqui, já chegou o pai e a mãe para perturbar o negócio. Atrapalhar o negócio. E Jesus diz: olha, vocês não sabem que eu estou cuidando das coisas de meu Pai. Coisas espirituais. Falando da palavra, compartilhando a palavra. Mas não era bem assim não, irmãos. Depois desse momento, Jesus acompanha José e Maria. E ele fica sujeito às regras de José e Maria. Ele se sujeita humanamente ao comando dos seus pais. Ao comando, vamos dizer assim, da sociedade. Das regras da sociedade. Ele segue os seus pais. Estou cuidando das coisas do meu pai, mas agora eu vou obedecer meu pai e minha mãe da terra. Eu vou seguir os princípios de obediência aos meus pais. Queridos, Jesus tinha a cabeça nos céus, mas os pés na terra. Não ser ansioso não significa, queridos, que nós vamos viver num mundo virtual, espiritual, vamos viver zen, né? Igual uns drogados, né? Viver zen, na boa, estou em outra dimensão. Não, trabalho não. Trabalho não é para mim, meu negócio é só Deus. Não significa isso não, irmãos. Não significa. Jesus estava na casa do Pai, mas depois ele saiu e foi com a sua mãe e com seu pai. Nós podemos ter a cabeça nos céus, pensamento nas coisas do alto, mas nós precisamos manter os nossos pés na terra. Sabe o que isso significa? Que para passar no concurso, você vai precisar estudar para fazer a prova. Não basta só você pedir a Deus e orar. Para você conseguir o emprego, ou você ser um bom profissional, você vai precisar se preparar, mesmo que você peça a Deus, mas você vai precisar seguir as regras. Você vai ter que se submeter às leis humanas. E você vai ter que conseguir através das leis humanas. Tem muito cristão que pensa que ele ora e Deus vai dar um jeitinho para ele passar na frente daquela pessoa que é mais estudiosa, é mais preparado do que ele ou do que ela. Queridos, isso não existe. Nós precisamos entender que nós podemos ser muito espirituais, participando da igreja, adorando o Senhor, estando nos cultos, mas não significa que não temos que entrar nas regras do jogo da vida.
nós precisamos nos preparar para tudo aquilo que almejamos ser e que almejamos conquistar em nossa vida. Diga assim para o seu irmão, para a sua irmã que está ao seu lado. Diga assim, irmão ou irmã, é preciso congregar com a igreja, mas também é preciso congregar no mercado de trabalho. Diga mais uma vez, irmão, é correto orar, mas precisa também estudar para passar no concurso. Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. E nós já estamos chegando no final dessa reflexão. Quando eu falo que estamos chegando no final, ainda tem mais meia hora. Então veja bem, queridos. Jesus, ele cresceu espiritualmente, ele cresceu fisicamente e ele cresceu mentalmente. Jesus cresceu em todas as áreas da sua vida. Olha aqui para mim, irmãos, eu pensava, quando eu era assim, mais jovem, da idade assim do Jeová, cadê o Jeová? Foi arrebatado. Só assim a gente sabe que o irmão não está na hora da palavra, né? Eu pensava, irmãos, que a gente devia orar o tempo todo. Para a gente ser espiritual. Então eu passava dias e dias orando. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida do irmão Jeová, irmãos. Vocês entendem que você deve participar do culto? Você precisa saber o que está acontecendo. Chegar na hora. Amém, queridos? Jeová não sabe de nada que está acontecendo aqui, né, Jeová? Amém. Então eu pensava, irmãos, que a vida cristã era uma espiritualidade, e eu era tipo assim, favorável àqueles ermitões que se separavam nas montanhas e lá ia ser santo. Eu pensava como aquelas mulheres que vão ser freiras para se separar desse mundo pecaminoso. Porque a espiritualidade era se separar do mundo. E assim eu imaginava. Eu tive dificuldade para entender que a espiritualidade não se vive na individualização da fé, que a espiritualidade não se vive no isolamento, não se vive porque você é separado numa montanha ou num lugar deserto. Eu demorei para me compreender essa verdade, que a espiritualidade nós vivemos em alguns momentos no deserto, mas em muitos momentos, ou nos maiores momentos da nossa vida, nós vivemos a espiritualidade agradável a Deus, convivendo no meio da sociedade, no meio das pessoas, no ambiente de trabalho, que não é santo somente o padre, a freira, o pastor, mas todo aquele que é cristão, que trabalha em qualquer área da sociedade, é tão santo ou mais santo do que qualquer pastor, do que qualquer homem que se separou para viver isolado. É santo de igual modo, porque a espiritualidade não é algo apenas que pende para um lado, mas a espiritualidade envolve toda a nossa vida. Envolve todos os aspectos da nossa vida. Olha aqui para mim, irmãos. Vou falar uma coisa para vocês aqui nessa noite, porque essas pessoas não estão aqui. Vou fofocar aqui. Eu já vi muitos irmãos aqui com esse microfone, irmãos. Aqui na frente. Falando de santidade. Falando de santidade. Falando de seriedade com Deus. Falando com convicção. Que todo mundo mas na vida profissional
passa a perna nos outros, engana as pessoas, mente para ganhar um cliente, para conquistar uma venda. É como se houvesse uma regra no meio cristão, no meio da igreja, uma regra, mas quando saísse dessa reunião e chega no mundo, ali tem as suas próprias regras, e é incrível que essas pessoas não sentem nem vergonha dos seus maus feitos, dos seus pecados, dos seus enganos. E é por isso que nós temos 22 milhões de cristãos no Brasil. E o país não muda. Por causa dessa fé bifurcada, dessa fé esquizofrênica, dessa fé que não se vive uma unidade da fé, mas se vive uma fé repartida em departamentos. Mas com Jesus, nós aprendemos que o crescimento de Jesus foi mental, físico e espiritual. Veja bem o versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria. Sabedoria fala da parte emocional e mental. Em estatura fala da parte física. Em graça fala da parte espiritual. Esse é o crescimento que Deus deseja para mim e para você. Um crescimento em sabedoria, em estatura, em graça. Deus quer te dar o crescimento emocional, mental, físico e espiritual. Um crescimento completo. É esse crescimento que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E é isso que é ser um cristão missional. Você pode dizer glória a Deus? Queridos, o verdadeiro crescimento na vida, o verdadeiro crescimento, ele é integral. Você precisa crescer fisicamente, materialmente, emocionalmente, espiritualmente. A balança de nossa vida deve ser andar equilibrada entre o espiritual e o natural. Jesus era o Filho de Deus e era o Filho de Maria. Tinha momentos que ele era somente o Filho de Deus, ou ele estava experimentando a comunhão plena com Deus, mas isso não omitia dele submeter a Maria e a José e seguir eles pelo caminho, ainda vivendo em santidade, ainda vivendo uma vida submissa a Deus. Querido, seja qual for a sua influência ou área de atuação, o caminho para não viver em ansiedade não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? O que beberemos? O que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não estejais inquietos por algumas coisas, queridos. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:6. Você pode dizer glória a Deus? E a última lição: encontrar o Cristo vivo é tudo o que precisamos. Amém? Versículo 46, voltando. E aconteceu que, passaram 3 dias, o acharam no templo.
Quando Maria e José acharam Jesus, eles se tranquilizaram. Era tudo que eles precisavam, era encontrar Jesus. E quando eles encontraram Jesus, o coração deles descansaram. Para mim e para você encontrar Jesus, querido, é tudo que nós precisamos. Assim como foi com José e Maria. Os discípulos de Jesus, depois de sua morte, o perderam por 3 dias. Durante 3 anos, conviveram com Jesus. Mas no final dos 3 anos, por 3 dias, eles perderam Jesus, os discípulos, de forma que depois de 3 dias, o terceiro dia também, os discípulos encontraram Jesus. E ele só pôde ser encontrado porque ele voltou da morte. O mal, o inferno, os demônios, as ameaças dos homens maus e a própria morte não o venceram. Não triunfaram sobre Jesus. O bem venceu o mal em Cristo Jesus. Ele voltou ressurreto. Isso era tudo que os discípulos precisavam para viver corajosamente e cheio de fé. Em João capítulo 20 diz assim: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada, fechada, trancada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou-lhes e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Queridos, encontrar o Cristo vivo é tudo o que precisamos. Por causa da sua ressurreição, Cristo nos dá o poder, o Espírito Santo, para vivermos nesse mundo sem medo, mas com confiança e com ousadia. Porque Cristo ressuscitou e nos deu o Espírito Santo, nós podemos, em cada situação da vida, nós podemos dizer: eu sou a pessoa certa para essa guerra. Eu sou a pessoa certa para essa batalha. O Espírito de Deus está comigo e nós vamos resolver essa questão. Não é o fim, mas algo novo Deus vai operar na minha vida e na minha história. Você pode dizer glória a Deus? Diga assim para o seu irmão: paz seja contigo. Diga para o outro: paz seja contigo. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, querido, se alegre no Senhor que venceu a morte. Paz seja contigo. Você tem o poder de Cristo, o Espírito Santo foi lhe dado para que você triunfasse sobre todo medo, sobre toda angústia, sobre toda preocupação. Paz seja contigo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o supridor de todas as coisas, habita na sua vida, no seu espírito, através do Espírito Santo de Deus. Paz seja contigo, diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero concluir, queridos, dando um pequeno testemunho da minha própria vida. Irmãos, eu quero dizer para vocês, e muitos sabem, eu já levei muitas bordoadas da vida. Eu já levei muitas pancadas da vida. Já teve briga, que uma hora eu estava por baixo e outra hora o inimigo estava por cima. Já vivi situações terríveis, de solidão e de angústias na minha vida. E muitas vezes o medo entrou no meu coração, entrou na minha vida. E eu temia o futuro, eu temia os dias que viriam. Eu não tinha como eu vou fazer, como vou solucionar, como vou sair dessa situação.
Mas quando a visão do Cristo vivo, ressurreto, surgiu diante dos meus olhos, meu coração se encheu de coragem e de fé. Quando vi o Cristo vivo, ele me disse: filho, eu te sarei, eu te curei. Vá e viva o meu poder nesse mundo. E assim eu fui, e assim estou indo. E o Senhor tem me dado, o Senhor me deu, o Senhor tem me dado graça e vitória. E aquilo que parecia impossível, Deus fez na minha vida, para a sua glória, para a sua honra e para o seu louvor. E Deus que fez na minha vida, Ele tem feito na sua vida e vai fará muito mais na sua vida. Paz seja contigo, meu irmão. Glória a Deus. Vamos ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus.